Olá, bem-vindos ao canal. Hoje eu visitei o Arsenal da Esperança CERMIG, o maior centro de acolhimento para pessoas em situação de rua de São Paulo, com capacidade de atendimento diário para até 1.200 pessoas. No Arsenal da Esperança, os atendidos podem tomar banho, dormir, fazer atendimento médico, fazer cursos profissionalizantes, enfim, é uma área completa que trabalha para reintegrar os atendidos na sociedade. Confere aí. Eu sou o padre Simone Bernardi, eu sou italiano e moro no Brasil, especificamente no Arsenal da Esperança há 15 anos, desde 2005, e faço parte de uma comunidade, de uma fraternidade que se chama CERMIG, Fraternidade da Esperança, que tem sua origem e fundação na cidade de Turim, no norte da Itália, onde um grupo de jovens no âmbito da Igreja Católica, na década de 60, por isso já faz mais de 55 anos, né, que esta caminhada começou. Ernesto e Maria Olivero, que eram dois jovens com um pouco mais de 20 anos, naquele contexto começaram a ter uma intuição, um sonho. Década de 60, um fermento muito grande, né, no meio da juventude. Eles começaram a ouvir o relato de alguns amigos que tinham saído, né, da cidade deles para, como missionários, ajudar outras populações na época chamadas do Terceiro Mundo. Hoje não se usa mais essa terminologia, mas sobretudo pessoas que tinham ido na África, na Ásia, e ouviram, né, os relatos, os testemunhos de como a fome, a sede matava e colocava numa situação de grande sofrimento milhões de pessoas. Então, estes dois jovens, com muita ingenuidade, mas diria com muita força, por isso mesmo, começaram a sonhar que eles poderiam contribuir para eliminar a fome no mundo. Estou contando isso, que é um pouco longe na história, mas porque eu me sinto um pouco filho, não é? Uma segunda geração deste grupo, que no começo era um grupo de apoio aos missionários e que depois se tornou comunidade de vida, que estes dois jovens da década de 60 fundaram lá na Itália. Eu nasci numa cidade próxima de Turim, portanto sempre ouvi, não é? Mesmo quando fazia o ensino médio, que estava procurando alguma coisa que desse um entusiasmo, uma causa na minha vida, eu acabei aprofundando um pouco o trabalho que este grupo tinha começado anos antes e me aproximei. E me aproximei numa época em que, para mim, a escola não me dava muito, né? Sempre gostei da atualidade, de ler os jornais, de saber como o mundo estava indo. Eu sentia que a escola não me dava muito sobre isto. Quando descobri este grupo, que na minha cidade de origem, muito próximo, estava, por exemplo, preparando um container de ajudas humanitárias para ir ajudar o povo do Moçambique, que tinha passado por uma enchente, isso me entusiasmou. Eu comecei a ajudar. E a partir daí começou para mim uma caminhada que do voluntariado passou a ser mais um estilo de vida, não é? De partilha. Aquele grupo me ensinou que eu não precisava fazer grandes coisas e não necessariamente ter grandes qualidades, não é? Para ajudar os outros. Era suficiente ser disponível e um pouco constante. Eu, nesta caminhada toda, descobri aquilo que deu sentido à minha vida e hoje é a minha vocação, também como padre. Digo também porque eu primeiro disse um sim a Deus nesta comunidade como consagrado, fiz um voto, fiz uma escolha de vida e ao longo desta caminhada eu decidi também dizer sim como padre na Igreja Católica. Este grupo nasceu no seio da igreja e de alguma forma me conduziu aonde estamos hoje, né? A Fraternidade da Esperança, este é o nome deste grupo,
fundou em 1996 esta outra casa aqui em São Paulo, o Arsenal da Esperança, onde depois de um tempo me pediram para vir como missionário da Itália para cá. E aqui estou, vivendo e convivendo. Para mim não é um trabalho, para mim o Arsenal é casa. Eu me sinto Arsenal da Esperança e compartilho as minhas 24 horas com o povo que passa por aqui. Esta é a minha vida. O Arsenal da Esperança é uma casa que nasce de uma experiência. Uma noite, o grupo do qual faço parte estava fazendo uma palestra e de repente um jovem, um rapaz, levantou a mão, pediu a palavra e depois apontou o dedo contra quem estava falando e disse para ele: você que fala de paz, você que fala de justiça, onde você vai dormir esta noite? Eu quero saber. E quem de nós estava falando silenciou, porque entendeu que não tinha espaço para muita conversa. Por isso este rapaz pôde continuar e disse para ele: você fala de paz, é fácil para você falar de paz, falar de justiça, mas eu não tenho uma casa, que paz eu posso ter? E como eu, muitas outras pessoas. Aquela noite mudou a nossa vida, porque quem de nós estava lá não retornou para casa e viu numa noite só o inferno que aquele rapaz tinha aberto, né, para nós. Às vezes a gente vê, mas não enxerga, não é? Ou vice-versa. Foi um pouco o que aconteceu conosco. E a gente começou a sonhar e a desejar que aquele rapaz tinha que ter um lugar, tinha que ter alguma resposta. E muitas vezes não tem respostas para tantos problemas que as pessoas têm, não tem resposta. Às vezes tem muitas palavras, inclusive por parte de quem se coloca como defensor dos mais pobres. Às vezes é uma conversa. Precisa dar uma casa aos sonhos, precisa dar uma casa à justiça, precisa dar uma casa à paz, porque senão corre o risco de ser um discurso que leva até um aplauso, mas um aplauso não mata a fome de ninguém, não tira o frio de ninguém. É uma casa. A gente entendeu quando depois conseguimos arrumar um lugar e colocar uma cama para aquele rapaz, que se tem uma coisa, talvez seja a mais difícil do mundo, é acolher uma pessoa. Porque acolher uma pessoa não significa dar um aperto de mão só, não significa ouvir só, significa morar com ele 24 horas. E aí você começa a entender a complexidade do que significa isto. E você começa a pegar todos os aspectos. A gente eliminou um pouco da nossa vida a palavra gratificante, porque muitas vezes não é nada gratificante, é uma escolha. A gente colocou na entrada das nossas casas a frase: a bondade desarma. Por quê? Porque é dificílimo viver a bondade. Tem que encontrar continuamente um ajuste, uma harmonia diante de uma pessoa que talvez ajudada por muito tempo, no dia seguinte te denuncia, porque alguém fez a cabeça para ele de que assim pode ganhar um dinheiro. E você que abriu um pouco o coração, leva uma facada nas costas. Faz parte, tudo faz parte. Mas a caridade tudo suporta. Então tem que se preparar para isto. Um instrumento para conviver, não só numa casa de acolhida, mas na sociedade, são as regras. Se eu ando no trânsito, não posso dizer que o farol vermelho é um problema, porque se eu não paro no vermelho, vou me matar. Então isto é algo que se aplica também no convívio de todas as comunidades. É uma comunidade onde tem muita gente que tem um problema, por exemplo, de uma dependência, ou precisa ser amado ainda mais. E as regras que aparentemente para nós, não é, são uma coisa severa, são uma maneira de amar a pessoa e dizer para ela que se eu te quero bem, preciso te dizer o sim e preciso te dizer o não que precisa ser dito, como eu gostaria que, mesmo sofrendo, alguém me dissesse. Então, numa casa, necessariamente,
tem um horário. Porque se eu tenho um alojamento onde tem pessoas dormindo, essas pessoas procuram esta casa para fazer o quê? Para dormir. E se toda hora tem alguém entrando e saindo, ninguém dorme. É muito fácil que aconteça uma briga, porque conviver é difícil. É difícil numa família, não é? Imaginem numa casa que acolhe mais de 1000 pessoas. Então, é tudo um equilíbrio que precisa, e aqui volta um pouco, não é, ao nosso papel, ser continuamente harmonizado, não pela nossa presença, porque as nossas forças também se esgotam, mas pela presença de Deus que vai permeando aquilo que nós fazemos. Então, o Arsenal da Esperança é uma maneira de manter unidas duas coisas que normalmente se vivem separadas, a ação e a oração. São uma coisa só, que se entrelaçam continuamente. É fácil isto? Não. É dificílimo. É perfeito? Não. É cheio de defeitos. Mas é o desafio para, volto a dizer, dar uma casa, e dar uma casa significa dar uma possibilidade para a pessoa se resgatar e recuperar a própria vida. Este é o desafio de uma casa como esta, que não é a única, graças a Deus, e não é o único ator, não é, que trabalha para tentar ajudar esta população. O Arsenal da Esperança é uma casa que funciona 24 horas, porque ela não para, né, de acolher, não tem um horário que fecha. De fato, nunca fechamos desde o dia 1º de fevereiro de 1996, nunca fechamos um só minuto. É claro que ela tem horário. Por exemplo, as pessoas que entram na casa têm um horário de entrada que vai das 14 às 20 horas. O que significa isto? Que ao longo desta faixa horária, as pessoas que já estão cadastradas, quer dizer, que já contam com uma vaga na casa, podem entrar. Nós estamos agora no período da pandemia, tudo foi dilatado, porque a grande maioria das pessoas, por exemplo, permanece na casa num dia como este, ou pode escolher de manhã de permanecer na casa e não sair, dependendo da programação que ela faz. Mas ela sabe que se ela sai, por exemplo, de manhã, ela poderá retornar até 14 horas. Por quê? E tem sempre um porquê, que pode mudar, porque as coisas mudaram bastante também ao longo desses anos, mas uma casa tem uma logística enorme, porque dar uma cama limpa para uma pessoa e multiplicar isto por centenas de pessoas significa, por exemplo, ter a necessidade de reorganizar os espaços, de limpar os banheiros, de limpar os chuveiros, de fazer a manutenção que precisa ser feita. E tudo isso requer um tempo. E, de fato, a casa vive tentando se preparar da melhor forma possível a uma passagem maciça, não é? De gente todos os dias. Ela precisa respirar para depois acolher. Então, tem, porém, muita gente que, repito, passa o dia inteiro aqui. Agora estamos na pandemia, um período dificílimo. Já estava, agora complicou mais ainda. Muitas pessoas, por exemplo, permaneciam na casa o dia inteiro porque estavam fazendo um curso dentro da casa. Agora, devido à pandemia, os nossos cursos profissionalizantes na área, por exemplo, da alimentação, da construção civil, foram suspensas em março e não retomamos até hoje, por várias razões. Então, esse é só um exemplo para dizer que muita da esperança, não é, que a casa tenta proporcionar, concretamente sofreu um golpe, não é? Porque a pandemia não é uma brincadeira. Então a casa teve que se reinventar sem parar, porque nós não podemos fechar como uma faculdade ou um cinema ou um museu. A casa, mesmo sem parar, teve que se repensar e se reformular durante a caminhada. Então a gente teve que substituir
esta proposta dos cursos com outras atividades. Muitas são atividades de lazer, de entretenimento, de cultura. Já tinha, mas tivemos que potencializar isto. Acolher continuamente, viver e dormir pensando no outro. Obrigado pela audiência. Se você gosta deste tipo de vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e aproveita para deixar um comentário. Quero saber o que você está achando desse tipo de conteúdo, tá bom? É isso aí, muito obrigado por enquanto e confere o que vem aí no próximo vídeo. Até mais! Num dia como hoje, que está começando a chover, pode até ser agradável ouvir o barulho da chuva. Eu moro aqui há 15 anos, eu sei que o barulho da chuva continua sendo agradável, mas a gente aqui não consegue pensar que fora tem gente que está pegando esta chuva no corpo e não tem um amparo.